Bom dia, queridos, paz e graça. Hoje, 2 de fevereiro, segunda-feira. O Senhor te abençoe e te guarde. Espero que possas começar o segundo mês com a bênção e a paz do Senhor, andando nos seus caminhos, olhando para aquilo que Ele nos diz. Hoje, olhamos para a palavra do Senhor, final de semana. Se você está lendo, você viu a travessia do mar. Deus abriu o mar e milagres acontecem quando a obediência também é experimentada. Nós vamos começar no dia de hoje com um cântico de Moisés, capítulo 15. Nós vamos olhar que o povo está caminhando 3 dias depois do Mar Vermelho e não tem água. E eles encontram uma fonte, a fonte de Mara, só que essa fonte era água salgada e Deus transforma essa fonte em água doce, uma experiência fantástica. Mas o capítulo 16 nos traz uma palavra às vezes meio dura. Eu confesso para você que eu creio que você não teríamos a mesma compaixão de Deus. O povo está caminhando, está indo ao deserto, ao caminho do Sinai, e quando eles estão caminhando, eles começam a reclamar a Moisés e Arão. Eles disseram lá em capítulo 16, versículo 3 de Êxodo, disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão? Mentira! Eles não comiam carne à vontade, muito menos pão à vontade. Eles não sentavam do lado das panelas, eles eram escravos. Suas comidas eram fracionadas. Eles nunca tiveram fartura. Meus amados, quantas vezes nós ouvimos a serpente, ainda como enganou a Eva, aqui está na boca dos israelitas, tentando fazer a mesma coisa. E eu confesso que ela está muitas vezes na minha vida e também na sua. E Deus então faz chover dos céus o maná todos os dias e as suas codornizes. E Deus disse que no 6º dia eles deveriam juntar duplo, porque no 7º dia, o dia do descanso, não cairia nada do céu. E algumas dessas pessoas juntavam o dobro todos os dias. E quando elas acordavam, outro dia estava tudo mofo, podre. Quantas vezes o nosso coração é duro de compreender o que Deus nos fala. Quantas vezes nós somos duros corações. Não entendemos quantas vezes Deus tem misericórdia de mim e de você. Hoje no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, eu confesso a você que a mensagem hoje devia ter mais de 1 hora, porque são 3 capítulos impressionantes. Jesus vai para a região de Gadara, dos Gerazenos, e lá ele encontra uma multidão, mas antes de encontrar a multidão, ele encontra um endemoniado, que era incontrolável, se arrebentava as correntes, vivia entre os túmulos. Ele chega perante Jesus e diz: que queres comigo, ó Altíssimo? Rogo de Deus que não me atormentes. E Deus disse a este homem: saia deste homem, espírito imundo. E era uma legião é muitos demônios. E esses demônios foram para porcos, e os porcos rolaram e caíram no precipício e morreram. Os Gedarenos, o povo de Gedara, ficou impressionado, mas com medo, impressionado por perder os seus porcos. Então pediu para que Jesus saísse desta região e fosse embora. Para eles era mais importante os porcos do que esse endemoniado curado. Jesus sai, e quando ele está saindo, esta pessoa que foi curada, foi libertada dos demônios, chega perante Jesus e pede: Senhor, me deixa ir contigo. E lá no versículo 19 de Marcos 5, Jesus diz uma coisa que para aquele homem libertado, para mim libertado e perdoado, você libertado e perdoado, a mesma coisa. Jesus disse, não o permitiu, mas Jesus disse a ele: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Um detalhe muito importante. Muitas e muitas vezes nós não temos anunciado à nossa família
os feitos do Senhor Deus por nós. Queria convidar você no dia de hoje, neste mês, a parar com os teus filhos e netos e esposa, marido, aos teus pais e dizer: eu quero contar uma história. Sabe aquela vez quando eu me via sem nenhuma saída? Eu senti que Deus abriu uma porta e me abençoou. E conte em detalhes. Salomão disse o seguinte em seus provérbios de sabedoria: eu quero trazer à memória o que me dá a esperança. Convido a você a trazer à memória o que dá a esperança, que são os feitos do Senhor e como Ele teve misericórdia de mim e de você. O texto segue. Jesus volta e encontra Jairo, chefe da sinagoga, um cético, que diz: mestre, a minha filha está morrendo. E Jesus disse: eu vou até lá. Enquanto ele está indo, uma mulher com fluxo de sangue toca na borda do manto de Jesus e ela é curada. E Jesus diz: filho, a tua fé te curou. Quando a mulher ainda estava, Jesus estava falando com a mulher, chegaram e disseram: mestre, a filha de Jairo morreu. E Jesus diz uma palavra para mim e para você. Marcos 5,36, final: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Leia essa palavra no dia de hoje, que vai ser muito enriquecido. Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém.